Hoje celebramos o Dia do Estagiário, uma data dedicada a reconhecer a fundamental importância desses jovens profissionais no mercado de trabalho. Os estagiários não apenas contribuem com as novas ideias e energia para as empresas, mas também encontram no estágio um pilar crucial para a sua formação acadêmica e desenvolvimento de carreira. É um período de aprendizado intenso e aquisição de experiência prática que molda futuros líderes e especialistas. E hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Rede Top de Rádios o Digmar Moraes, que é da Evo Estágio. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo novamente. Muito obrigado, Dilene. E qual é a importância desse dia para vocês, inclusive, que trabalham junto com os estagiários? É fundamental, né? E a gente comemora muito, porque é uma mão de obra qualificada que está entrando no mercado, né? E ajuda a desenvolver todo o projeto, toda a estrutura e muitas vezes até a cultura da empresa, né? Num segmento que vai fazer com que ela cresça cada vez mais, que ela desenvolva cada vez mais, né? Com novas ideias, até porque o estagiário está constantemente atualizando, né? Os conhecimentos. Então é muito importante e a gente comemora bastante esse dia. Todo estudante que conseguir um estágio na área, quais são as dicas aí para que ele consiga uma vaga, né? Porque você entra para a faculdade, você precisa cumprir pelo menos algumas horas. Eu, particularmente, quando entrei para a faculdade de jornalismo, eu já busquei um estágio. E como é que é essa importância de você realmente querer aceitar um estágio, muitas das vezes, inclusive, que não é remunerado? Então, essa questão do não remunerado é até uma porcentagem bem pequena no mercado, tá? A maioria hoje, eu diria 99% aí, é remunerado, né? Então, o que o estagiário precisa fazer é a mesma coisa que você fez no passado. Aparecer, procurar, né? Nós vivemos hoje no estado uma situação de pleno emprego, né? Então, só fica sem fazer um estágio, sem colocar em prática aquilo que você vê na teoria dentro da faculdade, né? Quem não aparece, quem fica escondido, quem fica, sei lá, aparecendo uma bênção de Deus aí, né? Para poder chamar ele para poder trabalhar. Então apareceu, tem mercado, tem vaga. E quais são as responsabilidades dos estagiários? Porque não é simplesmente ir lá e ficar olhando o pessoal fazendo, não, né? Não, com certeza não. E isso é até uma dificuldade que a gente tem, né? Eu acho que até que teria que fazer um trabalho acadêmico mesmo para desenvolver essa responsabilidade do estagiário, né? Porque ele tem que entender que ele está entrando numa organização, que essa organização visa lucro e ele precisa ajudar a instituição nesse sentido. Então ele tem uma responsabilidade, né? E é o momento dele pegar tudo aquilo que ele tem na prática, né, dentro da faculdade, né, e colocar dentro da empresa para poder desenvolver e se qualificar e ver novos mercados, né? Então é fundamental que ele tenha, né, com ele essa responsabilidade. É uma coisa que a gente trabalha bastante hoje nos estagiários, tá? Essa questão da responsabilidade. A Evo Estágios, quando vai fechar o estagiário que ele vai encaminhar para a empresa, a gente tem uma conversa bem franca com relação a iniciativa e responsabilidade. Né, para ele ter ciência de que ele está indo lá para poder desenvolver as habilidades que ele pega na teoria na faculdade, né, e que ele vai colocar em prática, que é muito importante para ele entender o mercado onde que ele está entrando, né? Até porque um estágio, gente, você vai para uma empresa, você vai mergulhar naquela área qual você escolheu, né? Você vai mergulhar na prática e entender realmente que muitas das vezes até o conhecimento na faculdade, ele é pequeno perante as habilidades que você precisa se desenvolver para atuar realmente naquela área. Então, e eu sempre falo para o estagiário no primeiro dia, aproveita o estágio para sugar da empresa, né? Sugue o máximo que você puder de conhecimento. Teve dúvida? Pergunta. Porque o que você vê dentro da faculdade muitas vezes não é o que acontece no dia a dia dentro da empresa, né? E ele precisa ter essa consciência. Por isso que é importante o estágio. A gente já falava antigamente, né, que o estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho, né? É onde você vai colocar em prática aquilo que você vê dentro da faculdade. Então é fundamental que o estagiário, quando entre lá dentro, procure conhecer o que é o mercado de trabalho, né? Qual que é o modelo de negócio que ele está inserido, tá? Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui de o curso de arquitetura, né? Se você entra numa empresa específica, né, de arquitetos, você tem
modelo de negócio. Se você entra, por exemplo, numa fábrica de móveis planejados, que precisa do arquiteto também, é outro modelo de negócio. Então é muito importante que o estagiário, na hora que ele entre lá dentro, ele consiga identificar qual que é esse mercado de trabalho que ele está inserido, para ver se realmente é esse o caminho que ele vai seguir, né? E aí eu fico perguntando o seguinte, antes mesmo de entrar para a faculdade, hoje percebe-se que tanto a Funsat como a Funtrave, vamos trazer essas duas empresas como referência, tem ali mais de 2.000, 3.000 vagas abertas, fora as outras empresas de emprego. Hoje as pessoas estão buscando cada vez menos uma faculdade, seria isso? Não, eu não diria isso não, tá? Eu tô lá constantemente na Funtrave também, né? A Evo tá lá toda terça-feira. Semana passada mesmo a gente estava lá no Bosque do IPES, num evento que eles fizeram lá. E não é a questão de não buscar a faculdade, porque hoje a faculdade está muito fácil, né? Isso. Você inserir. Não é a dificuldade que a gente tinha antigamente. Mas o interesse e a dificuldade que a gente tem hoje em dia, né? Não é no conhecimento técnico, tá? Eu até vi um comunicado hoje que diz o seguinte, que a concorrência hoje, ela está muito fraca para o mercado de trabalho. Por quê? Porque além de você fazer uma faculdade, só fazer um curso técnico não é o essencial, né? Você falou assim, quando ele está pensando em fazer uma escolha, né? Ele tem que pensar nessa escolha lá no ensino médio já. Tá? Porque lá ele já vai desenvolvendo habilidades necessárias para na hora que ele chegar na faculdade ele ter certeza se é aquilo que ele queria. Antigamente os pais obrigavam a fazer datilografia, né? Importantíssimo isso que você falou. Você quer ver, ó? Hoje, eu sempre falo do Excel, né? O Excel é um programa da Microsoft que já tem mais de 30 anos. E hoje é um diferencial competitivo. Eu canso de pegar estagiários que eu falo para ele, você vai fazer tal atividade e eu preciso que você conheça Excel. Você sabe trabalhar com Excel? Não. Nos meus tempos de Senai, eu estava vendo a notícia do Senai, muito triste, né, do fechamento lá de Corumbá. Nos meus tempos de Senai, eu fazia, a primeira pergunta que eu fazia na sala de aula, né? E assim, 90% não tinha conhecimento no Excel. Então assim, se você vai fazer uma arquitetura, vou tocar nesse assunto de novo, né? Existem hoje programas específicos que você precisa para trabalhar com arquitetura, né? A tecnologia está aí. Se você vai trabalhar, sei lá, com propaganda, né? Existem softwares hoje que você tem que ter habilidade, né? Não é simplesmente entrar lá no aplicativo, fazer uma artezinha e postar, né? Tem todo um estudo em volta. E a grande dificuldade que a gente tem hoje é exatamente essa. A pessoa acha porque ela consegue entrar no Instagram, no Facebook, fazer um perfil e colocar um monte de vídeo lá dentro, né? Ela já está pronta para o mercado de trabalho. Não, a tecnologia vai muito além disso aí. Tá vendo só, gente, o quanto que é importante quando nós debatemos um assunto estagiário, não é simplesmente você chegar no momento do estágio. Existe um caminho até lá, para que você, quando vá entrar dentro de uma empresa, você tenha já um conhecimento, para que você saiba, inclusive, como tirar dúvidas. Porque senão você não sabe nem perguntar. Não, e acontece muito no estágio, né? Você vai fazer uma entrevista com o estagiário, você faz perguntas técnicas relacionadas à área que ele está se propondo a trabalhar e ele não consegue responder, né? Perguntas básicas. Perguntas básicas, e a gente percebe isso no dia a dia, né? A gente tem o nosso estagiário aqui, né? Que assim, às vezes de vez em quando a gente dá um puxãozinho de orelha, mas é normal isso, para que realmente ele possa se desenvolver e chegar lá na frente. Inclusive, falamos da área da comunicação. Hoje a gente percebe, inclusive, nos sites, né, a dificuldade das pessoas para escrever. Não é simplesmente você entrar lá no IA e pedir lá para escrever o texto para você e já está pronto. O IA, inclusive, a IA, que é a inteligência artificial, ela vem para auxiliar os profissionais, não para você utilizar para fazer o trabalho para você, que muita gente está achando que é assim, né? Não, virou festa agora, né? Todo mundo usa o IA para poder fazer trabalho de faculdade, né, criar textos, tá? E não é por aí. Hoje, se você pega... e assim, é uma questão lá do ensino básico, né, Edilene? Porque a questão do português e da matemática, né, são conhecimentos básicos que a gente tem que desenvolver, né? E a gente veio perdendo isso com os anos. Então, hoje, se você pega, por exemplo, eu faço um teste lá, manda a pessoa escrever um texto,
área de advocacia, por exemplo, escreve um texto para mim, né? Na hora que você termina de ler o texto, você fala, não, eu não sei como é que ele entrou na faculdade de Direito, tá? Então, Deixa a assim, pessoa longe, desculpa interromper, mas assim, pede a pessoa escrever um texto longe do celular. não sai nada, né? Não Não sai acontece. nada. Mas aí vai uma dica também, uma crítica, né? A quem contrata o estagiário, tá? O estágio, ele é o momento que o aluno vai colocar em prática aquilo que ele vê na teoria na faculdade. Então é preciso que o empresário entenda isso, que ele não está contratando um profissional. Ele está contratando uma pessoa que quer colocar em prática o conhecimento que ele tem na teoria, né? Então é preciso ter uma certa paciência, né? É preciso ter um cuidado, porque essa pessoa ela vai ser inserida na cultura da sua empresa. Então é você que vai formar esse profissional. O estágio é exatamente para isso, né? Então vamos ter paciência com os estagiários, né? E saber que eles estão ali para poder aprender. É isso aí. Qual mensagem então você deixa aqui para os nossos ouvintes, para os pais inclusive, né? Porque tem muitos pais nesse momento ouvindo aqui o Jornal da Top falando assim, nossa, mas meu filho não quer fazer faculdade, meu filho não quer fazer um estágio. E o que esse pai faz, hein? Olha, tem uma coisa que meu pai falava quando eu era pequeno, né? Que no início até eu achava terrível para mim, né? Mas é a questão da ter iniciativa, né? Sair do quarto, sair da internet, tá? E procurar o mercado, tá? Porque o mercado tá aí, aquilo que eu falei para você. Hoje a concorrência nunca foi tão falha, né? Então, um diferencial que você tenha, né, já faz uma diferença muito grande para você ser inserido nesse mercado de trabalho e você ganhar dessa concorrência, né? Eu até vou parafrasear aqui o Cortella, né? Ah, Que ele fala, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor, né? Então é o caminho, tá? Nem tudo vai ser entregue de mão beijada para você. Você vai ter que se envolver, você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que buscar informação para poder entregar um bom trabalho. é isso aí, gente. Hoje nós estamos falando sobre a habilidade de ser um estagiário. Quando eu falo habilidade, porque realmente você vai lá para se habilitar para poder se inserir no mercado de trabalho, conseguir aquela vaga tão sonhada. E tem muitas oportunidades hoje aqui no Mato Grosso do Sul para você poder se desenvolver com cursos, inclusive gratuitos, né? Não, bastante, né? Eu até estava vendo, de novo vou tocar na questão do Senai, né? Alguns comentários falando com relação ao preço. O Senai tem vários cursos gratuitos, né? Todo o Sistema S tem vários cursos gratuitos que você pode estar fazendo aí de curta duração, né? E outra, não é nada demais também você fazer um investimento em você, né? A habilidade principal é aprender a usar Excel, Word. né? Aprender essas ferramentas básicas que seja qual for a área que você for estudar ou que o seu filho for estudar, ele vai precisar ter essa experiência. Olha, muito obrigada por você vir Eu aqui. que agradeço novamente pelo convite, tá? E sempre que precisar a gente vai estar aqui à disposição, né? A Evo Estágios está lá com vários estágios abertos, né? Pode estar fazendo contato com a gente. A gente vai direcionar você dentro do seu perfil. Qual que é o Instagram da Evo Estágios? evoestágios.pantanal. evoestágios.pantanal. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado Tem você. vagas, rapidinho aqui, quais são as principais vagas hoje disponíveis? Direito, farmácia, arquitetura e administração. Uau! Olha só, oportunidade para você nessa segunda-feira fazer um bom estágio e poder aí alavancar a sua carreira profissional.